Muito bom dia, caros amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho, nossa querida Rede Amiga Espírita. Hoje aqui na nossa terça-feira, finalizando aqui o mês de novembro, hein? Última terça-feira de novembro, nosso Evangelho de número 40, 25/11/25, olha só. E aí, todo mundo bem? Vocês estão em paz? Está tudo certinho? Eu desejo que sim. Estamos contentes por recebermos a graça de Deus de mais uma semana aqui encarnados e na medida do possível, né? Vida perfeita não é desse mundo, nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Mas, se a gente for contar aí as bênçãos, meu Deus, elas sobrepõem aí as dificuldades em número avassalador, sem dúvida nenhuma. Então, eu desejo que todos vocês estejam ótimos, tenham passado aí esses últimos 7 dias que nos distanciou, tenham passado muito bem, tenham seguido em frente. E nós aqui estamos na expectativa boa de encontrá-los para poder fazer parte desse grupo, dessa grande corrente do bem, de engrossar o caldo aqui para a gente, sabe? Fazer com que esse estudo se torne mais relevante, não por números, mas pela consistência. Mesmo que tenham poucas pessoas, que essas poucas pessoas sejam aquelas que estão ligadas mesmo aqui conosco nessa corrente do bem. Então não importa, se tiver aí 2, 3 pessoas, está ótimo. Melhor 2, 3 que estejam em coalizão aqui com a gente do que se tivessem 1.000, 5.000 dispersas e apenas curiosas gratuitamente. Deixo o meu bom dia, meu agrado, meu carinho a vocês e desejo que seja hoje mais uma manhã abençoada desse estudo que sempre traz para nós muitos elementos valiosíssimos. Sejam muito bem-vindos. Muito bom dia! Como está a temperatura aí para vocês? Aqui em São José do Rio Preto tá, ó, gente, o negócio aqui tá bom, vou contar para vocês. Tá fresquinho, né? Tá gostoso. Tá fresquinho, como nós moramos mais perto do sol, mais próximo do sol do que a maioria das pessoas, a gente está sentindo uma agradável temperatura em novembro, porque novembro geralmente está todo mundo já Tá grudando derretendo, assim, tá né? derretendo. Igual adesivo, gente, a pele da gente fica grudando. E tá tranquilo, não tá chovendo, a temperatura caindo. O pessoal aí, tem gente que nem guardou as cobertas ainda. Olha que interessante, né? E vamos que vamos aí nessas mudanças climáticas, com a esperança de que o mundo estará cada vez melhor em consciência, não é? Consciência ambiental. Eu falo consciência ambiental às vezes, gente, vamos falar a verdade, não é? Você ficar lutando contra a Amazônia, não. A favor da Amazônia e levantando bandeira na distância. Não sei que você seja da Amazônia, mas aqui que eu tô tão longe, o que eu faço? Eu separo meu lixo, economizo a água, não é? Planto árvores. É o que tem para fazer cada cidadão. Então levante aí a sua bandeira dentro do seu quadrado. É muito importante esse tipo de consciência. E para transformar o mundo, nós precisamos transformar a nós mesmos. E aí está aí o evangelho. Como disse o Oceano, estamos às vezes em poucos, né? Porque nós conseguimos estar aqui sempre em 120, 130 pessoas até o final do estudo. Poderíamos estar em 1.000? Poderíamos, mas são 130 despertos e que gostam aqui da mensagem. E a gente fica muito agradecido de você gostar de nós que estamos aqui transmitindo essa mensagem. Então, que Jesus abençoe a todos, que a sua casa tenha a vibração do nosso Mestre, da paz, do amor. E vamos que vamos, não é? Vamos agora para o nosso, então, momento da oração com a Estela. Vamos lá. Senhor Jesus, benfeitores amigos, que adentram os nossos lares, facilitando que a gente possa entender a mensagem, facilitando que a gente possa compreender o Evangelho dentro da nossa alma, deixando os caminhos da terra menos pesados. Muito obrigado, benfeitores amigos, muito obrigado, Mestre Jesus, que essa bênção da energia, dessa união de todos aqui, possa persistir em nossa morada, levando o nosso caminho, em nosso caminho, boas ações, levando para a nossa mente boas atitudes, e que possamos, Senhor,
plantar essa sementinha mundão afora, sendo exemplo do vosso evangelho. Abençoado sejam as pessoas que partiram, que a gente tem saudade. Abençoado seja, Senhor, todos aqui que sentem algum mal físico ou que estão pedindo por algum irmão, parente, conhecido, pessoas queridas que também possam estar passando por males físicos e emocionais também. Abençoados sejam todos, Senhor. Muito obrigado por essa união de encarnados e desencarnados, estudando o vosso evangelho. Que assim seja. Sim, sim. Trouxe um livro hoje que se chama Bênçãos de Amor, de Chico Xavier, por espíritos diversos. E a mensagem de hoje é nada mais, nada menos do que o senhor Bezerra de Menezes. Se chama Desobsessão. Vou ler um trechinho, tá, gente? Olha só. Filhos, repitamos. Auxiliar aos outros é a forma de nos auxiliar. Desculpar é exonerar do desequilíbrio que porventura ainda nos assinala o coração. Suportando com paciência, seremos tolerados com a grandeza daqueles que nos supervisionam a jornada. Amar é esquecer-nos, é o processo de sermos lembrados nos suprimentos da vida superior. Sempre mais amados para sermos um dia o amor de Cristo que nos convidou à felicidade suprema. Asseverando convincente, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Dr. Bezerra de Menezes, dando um recadinho que se você quer se livrar da desobsessão, bora trabalhar no bem. Então, nós queremos entrar na desobsessão, nós queremos nos livrar da obsessão, não é? Nos livrar da obsessão. Isso aí. É isso aí. Então, vamos ao nosso evangelho número 40. Peço para você me acompanhar na leitura. Se você está com o seu evangelho aí, o pingo está com o dele lá, certeza, viu? Eu dele, tenho. De espiral, assim. Pingão de espiralzinho. Dá até para fazer esse barulhinho aqui, né, pingo? Ó. Aí, ó. Dá para dobrar à vontade. Gente, o último evangelho de novembro, hein? Acabando o ano já. Nós não vamos parar não, viu? Nós só vamos parar na terça-feira que nós vamos estar viajando. A gente não vai estar aqui, a gente não vai fazer. Vai ser, acho que é terça-feira. Deixa eu ver que dia que vai ser aqui, ó. De dezembro, quer ver? Onde que tá aqui? Vamos ver aqui que dia que vai ser a terça-feira que nós não vamos estar. 15, 16, né? Dia 16. É 16? É. Exatamente. Então, terça-feira, dia 16 de dezembro, só que nós não vamos fazer o evangelho, mas no restante nós vamos fazer normal. Então, aqui, ó, seguindo o fluxo, um alôzinho aqui pro nosso amigo Décio, chegou também aqui, o Martimiano Ribeiro, um beijão para ele, para Ana, para a família toda, o Leandro Cabral também chegou aqui, a Luciana Maim e a turma aqui, a Zaide Bacoche. Então, vem com a gente no estudo de hoje, tá maravilhoso aqui, viu? O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 20, a felicidade não é deste mundo, ditado aqui pelo espírito de François Nicolas Madeleine. Foi um cardeal chamado Cardeal Morlot, em Paris, no ano de 1863. Vamos lá? A felicidade não é deste mundo. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isto prova, meus caros filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão cobiçadas, pois que ouvimos constantemente, no seio das classes privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de existência. Diante disso, é inconcebível que as classes trabalhadoras invejem com tanta cobiça a posição dos favorecidos da fortuna. Neste mundo, seja quem for, cada qual tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e desengano. Pelo que é fácil chegar-se à conclusão
de que a terra é um lugar de provas e de expiações. Assim, pois, os que pregam que a terra é a única morada do homem e que somente nela e numa única existência lhe é permitido alcançar o mais elevado grau de felicidade que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam aqueles que os ouvem. Basta lembrar que está demonstrado por uma experiência plurissecular que este globo só excepcionalmente reúne as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Num sentido geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja perseguição se lançam as gerações, sucessivamente, sem jamais a alcançarem. Porque, se o homem sábio é uma raridade neste mundo, o homem realmente feliz não se encontra com maior facilidade. Aquilo em que consiste a felicidade terrena é de tal maneira efêmera para quem não se guiar pela sabedoria, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da existência se passa numa sequência de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que estou falando dos felizes da terra, desses que são invejados pelas massas populares. Consequentemente, se a morada terrena se destina a provas e expiações, é forçoso admitir que existem, além, moradas mais favorecidas, em que o espírito do homem, ainda prisioneiro de um corpo material, desfruta em sua plenitude as alegrias inerentes à vida humana. Foi por isso que Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão um dia gravitar, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Não obstante, não se deduza das minhas palavras que a terra esteja sempre destinada a servir de penitenciária. Não, por certo, porque do progresso realizado podeis facilmente deduzir o que será o progresso futuro, e das melhoras sociais já conquistadas, as novas e mais fecundas melhoras que virão. Essa é a tarefa imensa que deve ser realizada pela nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime, e que cada um dentre vós se despoje energicamente do homem velho. Entregai-vos inteiramente à divulgação desse Espiritismo, que já deu início à vossa própria regeneração. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios dessa luz sagrada. A obra, portanto, meus caros filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações se voltem para esse alvo grandioso de preparar para as futuras gerações um mundo em que felicidade não seja mais uma palavra vã. E vamos ao comentário da Estela. Eita, que felicidade é a busca de todos. E esse tema, então, esse tema vai colocar em nosso coração talvez um pouco de paz e tranquilidade. E essa paz e intranquilidade que nós vemos o mundo viver hoje, essa falta de paz e essa intranquilidade, está talvez no quanto nós nos comparamos. Porque você vê que o tempo todo aqui, até na verdade, quando Kardec fez esse compilado dos espíritos para nós, quando ele trouxe para nós, vamos colocar aí 150 anos atrás, mais ou menos, né, a média. Tinha um problema de escassez muito maior do que a gente vive hoje, e hoje ainda existe uma desigualdade. E aí ele comparava muito que esse evangelho, né, os espíritos deixaram muito claro para nós, que poderia estar lendo aqui pessoas que estavam passando uma escassez material. E aí ele levanta sempre a hipótese de que essa pessoa que tem uma abundância material, pode ser que ela não esteja tão feliz quanto você imagina. Vamos brincar de imaginação agora, gente. Cada um aí no seu quadrado. Imagina que Deus
enxergando você como criança, ele te deu uma casinha para brincar. Essa casinha é a sua vida. E aí nessa casinha ele colocou todas as coisinhas ali que seriam de brincar. Até um carrinho, colocou tudo ao redor. Só que aí na sua casinha tá faltando uma mesa. E na casinha do outro tá faltando um carrinho. Cada casinha tá faltando uma coisa. Vocês compreendem que a vida de vocês é assim? Não, Estela, nesse momento tá tudo tranquilo. Pode ser um momento tranquilo, mas você já passou uma dificuldade grande? Talvez não tão grande. Talvez nessa existência pegou mais leve as suas dívidas. Pagou em parcelas mais baixas. Mas essa casinha que é a vida que Deus te deu, tá faltando alguma coisa ali e você se compara com a casinha do outro. Perceba que você não vai conseguir passar o que o outro lá está passando. Nós conhecemos amigos com como que eu posso dizer, uma facilidade material, e essa facilidade, não estou dizendo que a vida da pessoa é fácil, que ele tem abundância material. E aí essa pessoa perdeu um filho. E aí? Você trocaria a sua vida, que está aí, que às vezes você está com um probleminha financeiro, está esperando vencer a terceira conta de energia para poder pagar, para não cortar? Aqui em São José do Rio Preto, a água e a energia, assim. Se você não pagou 3, vem o corte. O aluguel. Poxa, olha, eu não entro num shopping e consigo escolher o que eu quero, assim. Nunca tive essa possibilidade. Essa sua casinha, então tá faltando ali o conforto do dinheiro. Mas você aguentaria viver sem seu filho? E pode ser que não, pode ser que o problema não é isso. Não é dinheiro, não é um ente querido partir. Pode ser que você tenha um problema na sua visão. Pode ser que você tenha um problema na sua audição. Pode ser que você tenha problema na sua locomoção. Pode ser que você tenha um problema emocional. Mas cada um, gente, tá faltando um item, outro item, alguma coisinha. E aí, quando perguntado para Chico Xavier, como seria a gente se comparar e olhar para os lados para obter algum tipo de aprendizado, ele disse assim: se você quer evoluir moralmente, você olha quem é acima de você. Você olha ali aquele mais generoso, fala, poxa, olha a paciência que aquela mãe tem com aquela criança. Aquela criança tem dificuldades. Ela nasceu com algumas coisas ali que é diferente do meu filho. Meu filho, só dele fazer arte, meus cabelos arrepia e eu perco a paciência. E aquela mãe, olha, aquela mãe ali tem muito mais paciência que eu. Aí você se compara e fala, caramba, né, tô precisando de mais paciência. Meu filho derrubou um Danone, eu já fico doido. Isso o Chico disse pra gente. Então, olha pra cima quando você quer crescer moralmente. Agora, quando você quer se sentir feliz aqui com os pés na terra, olha quem tem menos que você. E quando a gente diz quem tem menos, o nosso olhar... Temos pouca sabedoria, não é, gente? Nós olhamos só... Ah, não, mas olha o carro dele na garagem. Ah, não, mas olha a casa dele. Ah, a pessoa tem uma empresa. Olha o todo. Olha a felicidade, às vezes, que a sua família tem, a harmonia dos irmãos. Você pode estar olhando para uma pessoa que é sozinho. Como o pessoal diz, coitado, ele só tem dinheiro. A casinha dele só tem dinheiro. A casinha dele não tem amor. Ele é tão pobre que ele só tem dinheiro. Ele é tão pobre que ele só tem dinheiro. E o nosso olhar, sem sabedoria, ele faz isso mesmo. Você fala, não, por que eu vou ter dó dessa pessoa, Estela? Olha ali, tem de tudo. Aí você olha, o de tudo é um liquidificador, uma batedeira, um carro, né? E esse de tudo. Só que não tem quem senta ao lado. E tem quem senta ao lado, mas vive assim, ó, em guerra. Isso é só um exemplo de como o Chico disse para nós. Então você quer se sentir feliz, você está achando que você tem problema na vida? Olha quem tem menos. Em todos os âmbitos que podem trazer felicidade no mundo. Não vai olhar para um lado só. E aí, quando o evangelho vem, olha que bonito, né? Dizendo que o progresso realizado, você já pode facilmente deduzir
Como será o progresso futuro? Gente. Conheço a época da minha avó, que a minha mãe conta, né? Minha mãe é de 1946. A minha avó, ela tinha problema financeiro, que imagina, não é fácil não, gente. Você cuidar de criança, minha avó teve 9 filhos, se eu não me engano. 9 ou 11. Meu tio Pingo que vai saber dizer certinho. É uma filharada danada. Tudo com fralda de pano. Não tinha torneira na época ainda. Era água do poço. E junto disso ainda, partos normais, escassez de medicação, escassez material. E como que era o tratamento de um com o outro na época? Gente, nós tínhamos muito pouca informação de como tratar as pessoas. Por mais que Jesus já tinha passado na Terra, ninguém se respeitava muito, não. Não, Estela, na época da minha avó, antigamente, o povo tinha um respeito. Nós tínhamos pouca informação. Então, não adianta a gente falar que aquele povo naquela época era mais evoluído, que não era. Às vezes você tinha que aguentar umas coisas aí, olha, para chegar quem? Para chegar hoje, no que estamos aqui vivendo. O que nós temos hoje, gente? Já temos carros elétricos, celular. Olha aqui o que nós estamos fazendo nesse momento. Está cada um no conforto aí do seu lar, do seu trabalho, no seu carro, escutando o evangelho. E como que era antes? Antes tinha que colocar a Bíblia debaixo do braço, caminhar não sei quanto tempo para chegar no local para estudar. E antes disso ainda era pior. O que nós estamos vislumbrando? Já um mundo melhor. Eu já disse aqui, mas eu vou repetir que eu achei fantástico. O Sander colocou esses dias a matéria dos cientistas, que a ciência é totalmente ligada a nós, né? A fé da doutrina espírita. A ciência mostrando que a pessoa faz um machucado e aí você coloca um adesivo lá que ele sara o machucado sem dor. Não é igual mertiolate, chama? Mertiolate. Que na nossa época ardia, que hoje não arde mais. É tão redundante esses assuntos. Mas sabe por que é redundante? Porque ainda reclamamos. Nós ainda não entendemos que a Terra não é um lugar de 100% ok. Porque é justamente esse 1% que está faltando que está fazendo você evoluir. Não sei em quê. Você já viu um casal que passa um problema de saúde com o filho ou com eles? É a prova. Falei, vai ter união nisso aí ou vai ter separação. E às vezes as pessoas ficam mais unidas. O problema que aconteceu aqui em casa. Eu e o meu irmão, a gente sempre se deu bem. Eu tenho um irmão de 2 anos mais velho que eu. A minha cunhada é a Viviane Onishi, ela também anda com a gente para lá e para cá, faz palestra. Pode ser que tenha muita gente aí que a conheça. Eu e meu irmão, a gente sempre se deu bem, mas nós não éramos tão unidos como quando foi que meu pai e minha mãe ficaram doentes. Então a doença deles fez com que a gente falou, nossa, é amor para a vida inteira, hein, Henrique? Né? Fechou. Só que quando nós estamos passando esse problema, nós não conseguimos assimilar em que virtude você está crescendo. Mas está. Então, essa situação que você está vivendo está moldando o seu espírito. E se você está se sentindo muito, muito triste, pensa naquela outra pessoa. Quem que fica feliz de bater um carro, não é? Mas nós que trabalhamos aí, andando, fazendo palestras, recebendo convites de lugares, eu conheci um casal que bateu o carro e o filho morreu. Filho único. E a mãe já não podia ter filho, porque ela teve problema no útero. Olha a situação, gente. E eu só bati o carro. Não que você vai ficar feliz, só bati o carro, mas para. Depois daquele momento, daquele choque, daquela reclamação que nós fazemos mesmo. Respira e pensa, poderia ser pior. Então eu vou ficar feliz com o que está aqui. Ó. E se você está trabalhando no bem, saiba que foi amenizado. Bateu quanto? Era para ser uns 70% a mais. Então o trabalho do bem vai te ajudar com isso, com esse probleminha que está faltando aí. Mas se você tem algo que
está faltando na sua casinha, a felicidade não é desse mundo, porque olha o do outro e o do outro. Não olha para se comparar no que ele tem e você não tem. Olha para comparar o que você tem e ele não tem. E você vai se sentir feliz e grato. Isso vai fazer com que o aprendizado se consolide. A gratidão entre no seu peito e você entenda que realmente a Terra é um lugar de aprendizado, não de felicidade. Não é, Luciano? Pois é. Quando se fala de felicidade, felicidade é uma palavra que remete à completude. 100%. Felicidade mesmo é algo assim, perfeita harmonia mental, material, na saúde física. E como Jesus veio trazer esse alerta, não era para desmotivar ninguém, mas sim para poder nos estimular a continuar trabalhando em nós mesmos aqui nessa jornada, para que um dia a gente possa habitar mundos felizes. E inclusive a Terra um dia vai ser um mundo feliz. A gente sabe que ainda está distante. Não é algo que vai acontecer daqui 10 anos, 20 anos. Mas só que nós, às vezes, quando a Terra for um mundo feliz, eventualmente, provavelmente, e é o que eu desejo, nós já estejamos vivendo em mundos felizes já há muito tempo. Eu considero assim, a velocidade do progresso de um planeta tem que ser menor do que do nosso progresso como espírito imortal. Então eu desejo muito que quando a Terra for um mundo feliz, eu já esteja vivendo em outros mundos felizes já há muito tempo, e eu e todos vocês. Essa lição de hoje vem para trazer um diagrama, mostrar para nós que tudo é proporcional. O texto ditado ali foi muito claro em dizer que existe sim uma felicidade relativa e que se você tivesse, eu achei legal que ele fez uma comparação, um dia de felicidade, ou uma semana, ou um mês de felicidade plena, todo o restante seria de uma felicidade incompleta. Portanto, nós ainda não temos preparo para usufruir de uma felicidade, que seria uma perfeita harmonia física, uma perfeita harmonia entre os pensamentos nossos com os demais, um mundo de perfeito equilíbrio na natureza, onde não houvesse pedra de granizo caindo, pesa um quilo, que eu vi ontem caindo assim, telhado, furou igual uma peneira. E nesses mundos felizes, isso não vai acontecer mais. Não vai ter mais barata voadora, nem pernilongo da dengue. Não vai ter mais não vai ter IPVA. Você paga aí quase 5% do valor do teu carro todo ano pro governo de IPVA. Não vai ter essa roubalheira, essa bandidagem que a gente vê hoje em dia. Mas a questão é, nós ainda precisamos dessa pedra de granizo caindo. Precisamos de barata voadora ainda. Precisamos ser sugados de impostos por um governo ineficiente. Aliás, é uma máquina ineficiente, né? Não é nem falando de um governo específico, mas sim de um sistema totalmente corrompido, desde sempre. O povo nunca foi prioridade para governo nenhum, principalmente aqui no Brasil e em vários países do mundo, né? Na maioria deles, diga-se de passagem. O que eu quero dizer com isso? Que essas dificuldades, essas doenças, essas avarias, esses acidentes automobilísticos, como a Estela falou, doença, perda de entes queridos, perda de saúde, desilusão. Diz aqui a mensagem do Emmanuel que a desilusão, a decepção é a visita da verdade. Às vezes a gente vive numa ilusão de que as coisas são como a gente sonha ou como a gente idealiza que fossem, e a gente descobre que a realidade é um pouco diferente. Aí vem aquela história assim, nossa, que decepção. Meu Deus, que decepção com a Estela e tal. Foi bem-vindo, meu irmão. Você apenas encontrou a verdade. Só isso. Você imaginou que fosse o quê? O Oceander, um anjo encarnado aqui na Terra? Vários Jesuses. Aí você vê o Oceander com diarreia, vê o Oceander mal-humorado. Pois é, bem-vindo à realidade. Né? Estes somos nós. Nossa, mas eu imaginava que esse mundo era um mundo já maravilhoso, porque o fulano, tal dirigente espírita, tal líder religioso e tal religião fez tal coisa que não devia ter feito. Mas, pois é, bem-vindo à realidade. O cara é humano, está encarnado igual nós. Se fosse muito acima da média, teria um destaque igual o Chico Xavier, que realmente era muito acima da média. Então esse texto de hoje, para mim, representa assim um convite à realidade.
não me serviu para me sentir desmotivado. E eu não fiquei triste em saber que a felicidade não é nesse mundo, não é deste mundo, e nem vai ser neste mundo que nós vamos vivenciar. Eu apenas fui informado de uma realidade, para eu aprender a não criar ilusões, não criar fatos inexistentes e me motivar a trabalhar em mim mesmo. De vez em quando eu tô ali almoçando, chega um pernilongo querendo picar minhas pernas, eu falo, meu Deus, eu preciso evoluir logo mesmo. Eu não tenho 3 minutos de paz para poder comer aqui, já tem um pernilongo querendo me picar aqui. Meu Deus, que saco. Desculpem aí, eu soltei aqui um que não devia. Mas, poxa, né? Não dá para ter 5 minutos de paz aqui, mastigando o alimento aqui, sem já ter um pernilongo querendo picar a gente aqui. Você sente o bichinho rodeando as pernas e tá ali. Aí você tá suando. É. Então, assim, quem que é culpado de viver essa situação? Sou eu. Se eu tivesse já em esferas mais elevadas, se eu tivesse já me promovido ao indivíduo mais elevado, com certeza eu estaria vivendo em um lugar onde eu poderia almoçar com mais tranquilidade. Não tem mosquito, gente, em lugares mais evoluídos. Pois é. Então, o culpado sou eu. A minha lentidão, a minha preguiça, a minha indiferença, o meu despreparo, a minha descrença de que isso tudo é verdade. Talvez não dessa existência, mas na passada, com certeza. Com certeza eu era muito mais descrente, muito menos preparado do que sou hoje. E hoje eu estou usufruindo disso, estou sofrendo as consequências de uma vida impensada. E aí o que me trouxe essa lição de hoje é assim, eu preciso me motivar a viver uma vida mais pensada, com melhor planejamento. Muita gente faz planejamento financeiro através do Excel, né? Planilhas. Nós precisamos fazer planilhas também mentais para programar o nosso progresso, programar a nossa diminuição de imperfeições. Nós precisamos começar a detectar em nós as problemáticas que estão nos freando. Nós já temos uma grande habilidade em perceber a problemática que acontece nas pessoas que estão ao nosso redor. Só que isso não tem trazido evolução espiritual para nós. Nós temos uma grande habilidade em perceber facinho onde tem problema no outro, que o outro não faz exercício físico, que o outro não trabalha direito, que o outro não acorda cedo, que o outro é meio porcão, não tem uma higiene adequada, o outro não se cuida direito. E aí? Beleza. Sou perito em detectar problema no outro. Perito, isso aí eu faço com maestria. O que está me trazendo de vantagem isso? Eu te pergunto. Eu tenho começado a observar o erro do outro para tentar corrigir aquele mesmo erro em mim? Ou é apenas um fiscal de Deus, né? Fiscal da conduta alheia? Se a resposta é a A, ou seja, eu observo o erro do outro para corrigir em mim, parabéns, você está no caminho certo. Observe os erros alheios, guarde para você, não conta para ninguém não. Guarde, porque senão você vira um indivíduo maledicente. Se você começar a contar para os outros o defeito que você vê dos outros aí, você vira um indivíduo maledicente e amargo, e um indivíduo infeliz. Agora você observa, opa, percebi ali que o fulano se deu mal, rapaz. Quis passar um rodo ali no outro ali, quem tomou o rodo foi ele, ó. Recebeu uma intimação em casa lá. Para prestar depoimento lá na frente do juiz. Eu que não quero fazer um rolo desse nem a pau na minha vida. Ó, o fulano ali não faz atividade física nenhuma, nem o máximo que ele faz é o alterocopismo e o alteroculerismo, só isso. Não faz nada de exercício. Nem masca um chiclete. Tá lá travado, lá, não aguenta levantar da cama. Se ele cair no chão, ele não consegue levantar do chão sozinho. Aí, sabe o que tem que fazer em mim? Opa, será que isso não pode acontecer comigo, não? Será que eu não estou indo por esse caminho também? Até começar a observar os erros alheios e corrigir em nós. E o que dizer, então, dos erros que a gente percebe, que a gente comete? Tem que perceber em mim um destempero, sabe? Que o meu destempero tem me feito uma pessoa distante das outras, as pessoas não querem estar perto de mim. O meu excesso de melindre, por exemplo, tem me tornado uma pessoa solitária. Eu fico achando que todo mundo está contra mim. Só eu estou certo, que as pessoas do mundo que são cruéis, que não são boas amigas, que não são fiéis. E eu estou percebendo que eu estou ficando sozinho. Tá todo mundo se reunindo lá e eu
Tô aqui apontando defeito de todo mundo, ninguém presta naquela turma ali. Será que o problema não é meu? Quando a gente começar a perceber problema em nós e tentar corrigir, você pode ter certeza que chegou o dia que a tua felicidade vai ser a melhor que você teve nas últimas encarnações aí. Começa a desconfiar de você, começa a fazer agora uma autoanálise e você vai perceber que a felicidade vai bater a sua porta. Ela tá te rodeando aí, doidinha para ir morar na tua casa, mas ela vê e fala, mas não tem jeito, não é a hora ainda. O indivíduo está muito ainda, muito indiferente às questões mais elevadas do espírito. E aí a felicidade não bate à nossa porta. Ela quer vir bater na nossa porta, mas a gente faz questão de fazer de conta que ela não existe. Se você acha que a tua vida está uma tragédia, como a Estela bem disse, começa a dar uma voltinha no teu bairro, faz uma caminhadinha aí. Outro dia eu tava... eu vou ter que contar isso aqui. Ninguém sabe, só eu sei disso. Eu tava pensando assim, nossa, eu tô com uma dorzinha no meu joelho, assim, sabe? Uma dorzinha chata. Acho que eu preciso emagrecer um pouquinho mais, né, do que eu devo, né? Tô meio pesadinho e tal, acho uma dorzinha aqui, acho que é dor meniscal, sabe? Dor no menisco. Nossa, é fisioterapeuta ainda, imagina. Aí eu tô andando ali meio que reclamando de mim na dorzinha, reclamando na minha mente, né? Dali a pouco passou um cara do meu lado, uma cadeira de rodas, aquela cadeira de roda elétrica, sabe? Eu pensei, esse daí não sente dor nenhuma no joelho, né? Ele não anda também. Aí passou mais um pouco, eu tava de moto. Andei mais uns 5 minutinhos, vi um rapaz jovem na faixa dos 20 anos de idade andando de muleta, com uma perna amputada. Eu pensei, sou feliz, hein? Joelho doendo? Te adoro, viu? Te amo. Comecei a amar o meu joelhinho, tava doendo no dia, inclusive até depois no outro dia a dor sumiu, não sei o que aconteceu. Então a gente vai exercitando a gratidão e vai observando as coisas boas que tem ao nosso redor, nós vamos nos sentindo mais felizes. Tem muita coisa boa ao teu lado. Tem muita coisa boa em você, sua inteligência, sua capacidade de raciocinar. Tem muita gente que eu conheço, por exemplo, que é feliz porque tem um bom humor maravilhoso, a pessoa tem uma leveza de mente. A pessoa já acorda bem-humorada, acorda sorrindo. Quer dizer, cultive a sua felicidade, diminua a reclamação, para de ficar desejando que o outro te sirva. As pessoas não vieram aqui nesse mundo para nos servir, não. Ninguém veio nesse mundo para te servir de escada para você subir em cima, não. Nós é que temos que ser escada um dos outros. Nós é que temos que observar que a grama do outro, se está verde, é porque o outro está cuidando bem. Nós temos que cuidar da nossa grama também. Quando a gente começar a cuidar mais de nós, da nossa grama, da nossa saúde, da nossa família, começar a pintar mais a nossa casa, tá meio desanimada a tua casa aí? Compra uma lata de tinta aí, ó, 18 litros. Tem tinta aí baratinha. Outro dia eu vi, ontem eu vi uma lata de tinta, 18 litros, R$ 90. Não precisa ser uma lata, não precisa ser aquela tinta, né, mais poderosa que tem, aquela impermeável, não. Uma tintinha branca. Antigamente o pessoal pintava a casa com cal, ficava linda a casa. Vinha a chuva, levava tudo embora o cal depois, né? Você só Mas não ficava podia bonito. encostar. É. Então, se você encostasse na parede, você ganhava um carimbo, né? Mas a questão é, dá uma pintadinha na sua casa, dá uma pintadinha no seu cabelo, faz que nem eu, dá uma pintadinha na barba, a barba ficar um pouquinho mais pretinha, mais bonita. Pois é. Ou então vai dar uma visitadinha no hospital. Passa aqui na Santa Casa, em Rio Preto, e fala que você quer fazer uma visita fraterna para alguém que estiver precisando. Aí você vai ver o tamanho do seu problema. Vão te perguntar assim na recepção, mas quem você veio visitar? Fala, eu não sei não, mas eu gostaria de visitar alguém. Tem alguém aí que está precisando de visita? Vocês conhecem? Porque tem gente que está internado no hospital que não tem parente. Não tem ninguém por ele. Tá cheio, ó, tá assim. Principalmente em centros maiores, cidades maiores, como aqui em Rio Preto, por exemplo. Cidade de quase 600 mil habitantes. Pode ter certeza, tem gente internada no hospital sozinho, não tem parente, não tem. Parente morreu tudo, ou morreu em outro estado, a pessoa não tem. Vai lá, visita, sabe quanto tempo? 10 minutinhos só. Vai lá.
Vocês conhecem alguém aí que está internado, não tem acompanhante? Deixa eu visitar, por favor. Dá lá teu CPF lá. Vamos colar aquele adesivinho aqui em você. Você entra no hospital, vai lá. Chega lá e fala, ô fulano, tudo bem? Eu vim aqui porque Deus me mandou para te visitar. Fica lá com a pessoa 10 minutinhos só. Você vai ver que a felicidade vai parecer que a tua vida é a vida mais feliz do planeta Terra inteiro. Você vai descobrir que a tua... E outra, você vai andar nos corredores dos hospitais, vai na ala do SUS pra você ver. Vai lá. Luciana, você lembra aquela mensagem que o pessoal diz assim, tem alguém nesse momento no mundo orando para ter a vida exatamente como você tem. Pois é. E muitas vezes a gente quer se Isso é muito ausentar. real. A gente quer se ausentar da vida pensando em partir, falar, não, cansei dessa jornada aqui, deixa eu ir embora. Sabe para onde você vai? Para um lugar onde a tua mente vai estar mais aclarada e você vai arrepender muito de não ter experimentado valorizar mais tudo que você tem agora. Muita gente tem a ilusão de achar que quando a gente desencarnar, nós vamos virar anjos. Nós vamos chegar no mundo espiritual, vai ter um palácio nos esperando lá com um monte de servidores. Vai estar o James lá, um mordomo me esperando no mundo espiritual. O James, é. E aí você vai encontrar ali só alegria, felicidade, saúde, você vai ficar livre de dívida, de doença, de tudo. Não vai não. A resposta é não vai não. O mundo espiritual sim, é maravilhoso. Mas lá você fica diante da realidade. Não creia em saltos quânticos. Tudo na vida é gradual. A nossa evolução pede coragem e gradualidade. Você não vai sair de um estado de infelicidade para a felicidade, assim, automaticamente. Igual sair do andar, você sai do primeiro andar, pega um elevador e chega lá no 18º. Ah, não vai não. Você vai subir de escada. Nós vamos subir de escada e degrau por degrau, cada andar. Não vai ter elevador para te levar do primeiro andar para o 18º. Não creia nisso. Não imagine, até para tirar a ilusão de quem pensa em partir dessa vida aqui o mais rápido possível, né? Tem gente que não quer se suicidar, mas quer morrer logo. Ah, eu não vejo hora de morrer logo. Se você morrer logo, com a cabeça desse jeito, você vai para o mundo espiritual com a mesma cabeça. E vai com a mente mais clara, com a mente mais lúcida. Ou seja, a tua sensação de infelicidade vai ser maior. Não acredite em ilusões no mundo espiritual. Não acredite que você chega lá, vão dar um reset, vão dar uma formatada no teu sistema operacional aí, que não vai não. Se a gente não passar um antivírus agora aqui em nós mesmos, nós vamos chegar tudo envirulado do lado de lá, cheio de vírus lá. Envirulado não existe virulado também. A gente vai inventando palavra aqui nos nossos dicionários particulares aí. Então, meus amigos, felicidade não é deste mundo, mas existe uma felicidade relativa ao nosso processo evolutivo. Quanto mais esperto você é, e desperto, esperto para si mesmo, esperto para perceber coisas em si. Quanto mais desperto para as coisas do Evangelho você for, mais feliz você vai ser. Menos você vai perceber injustiça, porque não existe injustiça acontecendo, vindo da parte de Deus. Existe injustiça sim, injustiça de uma pessoa com a outra, de um trair o outro, de um ofender o outro. Existe sim, de um humano para humano existe injustiça. Só que a providência divina se permite, sabe que tudo isso está modelando a pessoa. Eu achei legal que nós temos uma amiga que está internada no hospital, passou as últimas 2 semanas aí muito mal, sabe? E ontem eu ouvi um áudio dela, eu recebi enviada pela família, onde ela, com a voz ainda meio cansada, disse assim: olha, vocês não fazem ideia do que eu aprendi nesse hospital aqui. Aprendi muito, ela falou assim. 2 semanas aqui, chegou até a ser entubada, ficar monitorada por aquele monte de aparelho, né, em UTI, assim, quase imóvel, não podendo se mexer. É cano enfiado no nariz, né, de alimentação, é cano na boca. Tem hora... curso intensivo. Eu achei sensacional ela falar isso no áudio. Falou, olha, você não faz ideia, vocês não fazem ideia o que eu aprendi aqui. Aprendi de bom, né? O valor que eu tô dando na minha vida agora. Então eu te pergunto, você quer esperar a coisa ficar ruim para aprender a encontrar felicidade na sua vida? Você quer que a coisa piore?
Então eu te peço, não deixa piorar não. Valoriza o que você tem agora. Usa o que você pode, com as forças que você tem, com o dinheiro que você tem, com a inteligência que você tem, com a idade que você está. Não deixa de, não deixa de hipervalorizar tudo que você tem, não, que é muito precioso. Aliás, tudo que você tem agora é o melhor que você pode ter. É assim que a providência divina tem estabelecido. Você não está recebendo menos do que você merece. Não creia nisso. E se você acha que é pouco, eu sei, tudo bem, mas eu acho pouco. Então, tome cuidado se você está começando a entender ou achar que existe injustiça vinda da parte de Deus. Isso é muito perigoso. Quando você começa a duvidar da bondade e da justiça divina. Aí te coloca num caminho de felicidade mesmo, profunda. Então, se tem alguém aí praticando injustiça contigo, são homens. Eles vão acertar as contas. E talvez você está acertando as tuas. Talvez essa injustiça que algum parente, um amigo, alguma pessoa que você conhece aí comete contigo, é a mesma injustiça que você deve ter cometido lá atrás com alguém. E você está experimentando hoje uma expiação do passado para solidificar em você mesmo que aquilo não pode mais ser feito. Então, se alguém te deu um golpe aí financeiro, se alguém bateu no seu carro e foi embora e não se manifestou, o prejuízo ficou para você, comece a pensar assim, acertei umas continhas aí. Tô pagando aí. Eu devo ter feito algo parecido lá atrás, eu não me recordo, talvez. Ou então, muitas vezes a gente se recorda assim. Vai ter vez na tua vida, vai acontecer coisa, você vai pensar assim, puxa vida, chegou a conta para eu pagar daquele negócio que eu fiz lá atrás. Mas vamos lembrar disso. E se você não lembra, fica tranquilo. Você está pagando conta, está acertando débitos do passado. Como disse aqui a Rosângela Monzani, existe injustiça sim, mas não existe injustiçado. É isso aí. E o Luciano Praciano comentou que acha que quando a gente combate o egoísmo, a felicidade chega sem ser convidada. É isso aí. Combate o mal que o bem chega. Tira o espaço que o mal está preenchendo na tua vida, que o bem vai preencher esse mesmo espaço. Certo? Mais alguma coisinha para falar? Acho que o nosso tempo aqui já foi. Eu vou convidar então vocês todos para, de uma maneira muito feliz, nós felicitarmos-nos através de uma prece, de uma oração de encerramento, não é isso? E lembrar o pessoal que às vezes você tem vontade de falar alguma coisa, comentar algo sobre o que a gente comentou aqui, alguma dúvida, entra nas redes sociais da gente. Eu respondo pouco lá no Esteloniche, mas a partir do ano que vem eu vou movimentar aquela página do Instagram. O Ossi também, ele responde, né, no direct, porque às vezes você não tem nosso WhatsApp. Então pode ficar à vontade, gente. Pode demorar às vezes, a gente não consegue ver no dia, mas no outro a gente vê, deixa seu WhatsApp lá. O meu tá aqui, ó, aqui embaixo. Não pensa que você está incomodando, não, porque às vezes você vai embora com alguma dúvida aí do que você está passando, porque falar de felicidade é um tema complicado porque mexe com a sua tristeza, não é? Com algo que faz desde que você nasceu, você pensa que tem algum tipo de problema, que você fala, não, mas eu precisava tirar uma dúvida. Fique à vontade. Pode ser que a gente não consiga no dia, de imediato, mas a gente consegue. Não vamos abrir ferida sem fechar, não, tá bom? É isso aí. Então tá aqui meu telefone, quem quiser falar comigo, 17 99702 3566. Fico à disposição dos amigos aí, tá? E agora eu vou lá cuidar da Mames até semana que vem. Hoje tem live. Hoje tem live à noite da Estela. Daqui a pouco nós vamos divulgar aí. 9 horas. 9 horas da noite. Ai, gente. É a turma do nosso Chico Leite, daqui da Rede Amiga Espírita. Então tem live da Estela hoje à noite, um assunto interessante, hein? Daqui a pouquinho eu divulgo para vocês aí. Bom, quem anotou meu telefone anotou, quem não anotou, anota depois. Dá uma rebobinada aqui no vídeo, viu? Pega essa fita VHS aqui, você rebobina depois, não paga R$1 de multa na locadora, hein? Ixi, eu fui longe agora, hein? Fui lá para os anos 90 agora, hein? No próximo momento da oração. Um abraço, meu amigo Marquinhos Fernandes. Um abraço pra você. Grande palmeirense esse daí, viu? Vou te falar, isso aí é fã do Parmeira número 1. Né, Marquinhos? Vamos lá então, gente.
Senhor Jesus Cristo, mestre amigo, é uma grande alegria poder falar contigo toda semana aqui e fazer uma recapitulação, fazer aqui uma reflexão em torno das lições que o Senhor nos trouxe. Hoje aqui então, quando pegamos aquela frase que o Senhor diz que a felicidade não é deste mundo, trouxe para nós uma esperança de que existe felicidade em outros mundos então. E que se existem outros mundos felizes, nós vamos um dia nos encaminhar para lá. E com a tua permissão, com o teu amparo, com a tua maneira de nos guiar, eu tenho certeza que esse dia não vai demorar a chegar. Sem dúvida não vai ser nessa encarnação atual, nem talvez na próxima, mas nós sabemos que cada existência é apenas um segundo na eternidade. Vamos então, nos próximos segundos aí, nos encontrar diante da oportunidade de vivermos em situações muito mais favoráveis, onde vamos poder ter um desempenho como espíritos imortais muito mais satisfatório, podendo aprender virtudes e praticá-las com os nossos irmãos, enxergando-nos uns aos outros como irmãos, como parceiros, não como adversários, não como inimigos, não como competidores. Senhor Jesus, continue apostando em nós. Nós sabemos que o teu amor e tua paciência são infinitos. E nós te rogamos aí a permissão de, nesse momento, fazer um requerimento à tua divina bondade, para que nós nos encontremos sempre cada vez mais motivados a nos transformarmos, a nos regenerarmos, a trazermos para a nossa prática de vida diária mais leveza, mais bom humor, mais alegria, mais gratidão, enxergando que sim, somos muito felizes, de acordo com a proporcionalidade da nossa evolução. Que sim, existem muitas pessoas que gostariam muito de ter até o nosso corpo físico, até a nossa identidade. Tem gente que se sente já sem identidade. Tem irmãos nossos que se sentem descaracterizados, se sentem esquecidos, abandonados pela vida, que gostariam muito de estar na nossa posição. Agradecendo de antemão, mestre, aqui pela nossa família, pelos nossos recursos materiais, que são muito acima do necessário e muito acima do nosso merecimento. Agradecer pelo nosso discernimento, pela nossa capacidade de modelar o nosso pensamento e passar a enxergar mais virtudes e mais alegrias que estão ao nosso redor. Senhor Jesus, vamos nos despedindo aqui dessa oração, dessa manhã abençoada, abençoando o nosso mês de novembro que está se finalizando, abençoando a nossa rede Amigo Espírita e todos os irmãos envolvidos nessa corrente do bem, aqueles que estão aqui ao vivo, compartilhando conosco, não somente a amizade, mas compartilhando seus pensamentos, as suas boas vibrações mentais. Que de nosso coração, mestre, não brote nunca sentimentos de revanchismo, de vingança, de satisfação mórbida com a tragédia de alguém. Que possamos descobrir que ser cristão, ou sermos cristãos, nos torna com a obrigatoriedade de sermos melhores, sermos mais pacificadores, mais mansos, como o Senhor nos advertiu, que estes então herdarão o mundo. Que possamos herdar o mundo, mestre, e fazer dele um mundo de felicidade. Te peço permissão, Senhor Jesus, para que na próxima semana possamos estar aqui novamente, já no mês de dezembro, já no dia 2 de dezembro. Estamos aqui na contagem regressiva para comemorar a tua vinda a este mundo. Teu aniversário que hoje, exatamente, falta um mês. Nós queremos comemorar com a nossa família, com os amigos, com as pessoas que a gente ama. E queremos aqui te abençoar, mestre. Te pedindo a permissão, então, para a semana que vem estarmos juntos novamente. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa manhã abençoada. Nós desejamos pegar nas tuas mãos e andar contigo lado a lado, sempre agradecidos pela tua maravilhosidade, agradecidos
pelas tuas bênçãos, pela tua proteção, pelo teu cuidado e carinho com cada um de nós. Somos felizes porque temos o Senhor ao nosso lado. Obrigado, Mestre Jesus, obrigado, Deus, nosso Pai. Obrigado, amigos espirituais que coordenam esse trabalho abençoado e maravilhoso. E que assim seja.